a gente se despediu de Vladimir Carvalho, Brasília amanheceu chuvosa, amanheceu chorosa. Chorava a partida de um defensor desta cidade, mas um defensor da democracia, da liberdade, com a sua coragem, com a sua ousadia, com a sua capacidade de nos mostrar o país de São Saruê, de nos colocar como conterrâneos velhos de guerra, denunciando as atrocidades, muitas vezes invisibilizadas. Vladimir Carvalho é um humanista, e eu digo porque tem pessoas que não vão embora, são pessoas que se encantam. Ele que tanto nos encantou, agora se encantou. E tem pessoas como Vladimir que têm um certo pacto com a imortalidade, porque todas as vezes que a gente escutar, que a gente enxergar a arte a serviço da humanidade, que a gente escutar, que enxergar as vozes carinhosas e absolutamente firmes contra todo o arbítrio, a gente vai dizer, é Vladimir que está entre nós. Por isso, ele vai e fica nos nossos corações, fica em quem aprendeu a ver a importância da vida, ao amor a este país, a luta pela justiça com Vladimir Carvalho. Por isso, Vladimir Carvalho, presente, hoje e sempre. Não tem como não admirar o Vladimir Carvalho quem conviveu com ele nos últimos 50 anos. Bom companheiro, doce que nem garapa, conversador como homem da cobra, professor generoso, militante político alérgico ao sectarismo, sobretudo um gênio da raça, intérprete da Paraíba, do Nordeste e de Brasília. Do pai, que morreu cedo, herdou a filiação política, gravada no nome, o gosto pela literatura, a queda pelo jornalismo, o talento para esculpir madeira, etc. Da mãe puxou os valores do catolicismo popular e a solidariedade pelos pobres, a admiração pelo Frei Damião e talvez a paixão de esculpir imagens de santos, incluindo o Cristo e São Miguel Arcanjo. Aprendeu a fazer cinema antes de inaugurar um novo olhar para o documentário brasileiro, assistindo os filmes do americano Robert Flaherty, do soviético Dziga Vertov, do holandês Joris Ivens, do brasileiro Humberto Mauro e dos italianos neorrealistas. Dessas influências, como diz o crítico Carlos Alberto Matos, resultou a síntese, numa só pegada, de seu método crítico dialético, que inclui os atributos respectivos ficcionalizante, experimental reflexível, poético político e lírico. O Vladimir procurou valorizar o que é intrínseco ao cinema: imagens, música e poesia, tentando fugir da narração prosaica herdada do teatro. Muitas vezes encontrei o Vladimir na rodoviária do Plano, megafone em punho, divulgando o lançamento de seus filmes. Foi o caso de O Homem de Areia, em 1982, sobre a Revolução de 1930, segundo o ponto de vista de Zé Américo de Almeida. Há uma foto em que o Vladimir aparece segurando um cartaz em que se lê: "Este filme não ganhou o Oscar". Como quase todos os gênios, o Vladimir era também um grande gozador. Eu o conheci em 1978
na redação da sucursal do jornal Movimento, semanário de combate à ditadura militar. O encontro aconteceu um ano antes da liberação do país de São Saruê, censurado durante 8 anos. No documentário, impressiona um depoimento de Antônio Maris, o prefeito do município de Sousa, Paraíba, então filiado ao PTB, de 1963 a 1969, que desvincula como causa primeira a seca das misérias do povo nordestino. As causas verdadeiras, diz Maris, é a má distribuição das terras e das riquezas, a arcaica estrutura social e econômica ali vigentes. 4 anos depois do nosso primeiro encontro, em 1982, o Vladimir me chamou para acompanhá-lo à Feira do Guará, onde ele faria propaganda eleitoral para o ex-prefeito Antônio Maris, agora deputado federal, que concorria ao posto de governador da Paraíba pelo PMDB. Na época eu morava no Guará, vizinho da feira. Num sábado de manhãzinha, fui acordado pelo grito do Vladimir com um megafone. Acorda-se aqui, tá na hora de virar os votos pro Maris. E lá fomos nós, um comunista pró-soviético e o outro de linha chinesa, distribuir santinhos para tentar convencer alguns dos conterrâneos velhos de guerra do Vladimir a votar no PMDB. Professor Vladimir Carvalho, grande cineasta brasileiro, ajudou a construir uma história verdadeira do cinema brasileiro. Um cinema, sua câmera, seu olhar, estiveram sempre ao lado do povo. Nem acima, nem abaixo, ao lado, solidário. Destrinchando as verdades, destrinchando os dramas sociais, a opressão que a sociedade capitalista no Brasil sempre praticou, denunciando-a com coragem e escrevendo as histórias de lutas da classe trabalhadora, como, por exemplo, no documentário Conterrâneos Velhos de Guerra, sobre os camponeses nordestinos, candangos que construíram Brasília. Suas dificuldades, seus dramas, suas humilhações e, ao mesmo tempo, o seu amor por Brasília, que era uma iniciativa estatal que ajudou a interiorizar o desenvolvimento do Brasil. Vladimir deixou um legado imenso nesse olhar. A partir de todas as suas obras, que são inesquecíveis, nós temos aí uma escola do documentarismo brasileiro rebelde, emancipador, revolucionário, com uma mensagem permanente de que a nova geração não deve, não pode, não tem o direito de fazer um cinema conformista, um cinema alienado. Tem muita injustiça a ser revelada, denunciada, e o Vladimir será sempre uma chama acesa para que as novas gerações de documentaristas não descansem num olhar insubmisso, num olhar rebelde, projetando a necessidade de transformações sociais que tirem o Brasil dessa imensa e odiosa desigualdade. Que viva Vladimir Carvalho. Nosso querido Vladimir Carvalho, conterrâneo, velho de guerra, marcou com sua obra, seus documentários, não só a história de Brasília, como também muitos aspectos do sertão nordestino. Vladimir Carvalho talvez seja um dos maiores documentaristas do nosso país. Falar de Vladimir
é trazer emoção. Uma emoção forte daquele companheiro que com sua obra ajudou a formar muitos profissionais da área cinematográfica, como também uma geração que teve o estabelecimento da democracia no nosso país. Vladimir Carvalho sempre estará com o povo de Brasília. O que me traz aqui, junto a vocês na TV Travessia, é um assunto que não é muito agradável, mas extremamente necessário e relevante, né? A partida do nosso querido Vladimir Carvalho, né? Falar da obra dele é desnecessário porque são mais de 20 títulos que estão aí à disposição de todos, né? Para quem quiser se aprofundar no seu legado, né? No seu pensamento cinematográfico, que também está no acervo que ele deixou para todos nós, né? Que esperamos que seja muito bem aproveitado e que seja também ensinamentos para as futuras gerações. Eu queria também falar do ser humano, da figura do Vladimir Carvalho, né? Um ser generoso, né? De braços abertos, que gostava de estar entre as pessoas, né? De distribuir os seus conhecimentos, né? Então, isso é o maior legado que ele nos deixou. Esse exemplo como pessoa inserida dentro da comunidade, dentro da sociedade. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de indicar 2 filmes que não estão necessariamente ligados à obra de Vladimir Carvalho, mas têm relação com ele. O primeiro, um filme dirigido pela minha querida colega Maria Maia, O Cinema Segundo Vladimir Carvalho. E o outro, que eu tive a honra de dirigir, que é Princesa do Sertão, que é a cidade de Princesa, né, que se refere à cidade de Princesa, na Paraíba, que em 1930 se declarou independente do estado da Paraíba e pertencente à União. Então tem a participação do Vladimir e outros grandes nomes como Ariano Suassuna. E eu também queria deixar aqui uma proposta, um desafio, vamos dizer assim, né, da gente criar a Mostra Carvalhiana de Cinema, com filmes, documentários, enfim, minisséries ou o que for, né, sobre Vladimir de Carvalho. Então, a obra dele, junto com outras obras que se referem a ele. Um grande abraço para todos e vamos lembrar com muita saudade, mas com muita alegria também, do grande Vladimir Carvalho.